No último capítulo, ficamos com nossos protagonistas na floresta depois que Rolf finalmente conseguiu ativar sua habilidade de reviver e derrotar os goblins que estavam atacando a garota chamada Elsa, que tem a habilidade de destruir tudo que toca. No entanto, aparentemente tocou Rolf e ele não foi destruído. Bem, vamos começar. A segunda parte desta história começa com o nosso protagonista ainda surpreso com o ocorrido. Elsa, que também fica chocada por ter tocado em alguém e essa pessoa não ter desaparecido, diz a Rolf que talvez ele seja o seu destino. Rolf está curioso para saber o que ela quis dizer sobre ele ser seu destino. Elsa então começa a explicar a ele que ela cresceu como uma garota odiada em sua aldeia, tudo porque ele tem uma habilidade incontrolável, e acrescenta que isso era normal por ter uma habilidade como essa. Ela conta a ele que, graças a essa habilidade, sua mãe morreu quando ela nasceu. Ela também diz a ele que, embora seu pai tenha morrido de doença, ela acidentalmente destruiu um de seus braços em uma ocasião. Foi assim que a cidade descobriu o quão perigosa ela era. Ela diz a ele que um dia, um homem apareceu na aldeia e lhe deu luvas que poderiam conter seu poder, e esse homem tinha algum tipo de relacionamento com seu pai. Aquele homem havia lhe dito que chegaria o dia em que ela conheceria uma pessoa que ela poderia tocar sem luvas, e que seus destinos estariam ligados. Rolf agora entende o que ela quis dizer quando disse que ele era seu destino. O curioso pergunta a Elsa o que ela estava fazendo sozinha na floresta. Ela responde que seu povo a ofereceu como escrava em sacrifício porque as colheitas não eram boas naquele ano e eles não tinham o suficiente para pagar os tributos anuais. E como ela sempre foi odiada, ofereceram-na para se tornar escrava da casa dos Forsen. Rolf nesse momento percebe que a família Forsen é a casa a que pertence o Sr. Fígaro. Elsa continua dizendo que a carroça que ela carregava foi atacada pelos goblins que o protagonista havia derrotado. Ela conta que quando os goblins atacaram, um enorme ogro também apareceu, e no meio da confusão, ela viu uma oportunidade de escapar e aproveitou. E foi assim que ele conheceu o protagonista. Naquele momento, ela lhe diz que tem certeza de que ele é seu predestinado. Rolf pensa nessa palavra e olha para sua espada, e responde que ela pode estar certa porque é a primeira vez que sua habilidade foi ativada. Rolf então conta também tudo o que aconteceu com ele. Depois que Rolf contou a ela todas as dificuldades pelas quais passou para chegar a esse ponto, ela disse a ele que ele havia trabalhado muito sozinho. De repente, ela pede que ele mostre sua habilidade de regeneração mais uma vez. Ela pede que ele faça isso com uma adaga que estava na frente deles. Ele então tenta, mas nada acontece. Ele fica deprimido e não sabe o que está acontecendo, pois aparentemente ele havia ativado, mas agora, por mais que tentasse, não funcionou. Elsa então o encoraja, dizendo-lhe que talvez se ele fizer a mesma coisa de antes, talvez funcione novamente. Nesse momento algo lhe ocorre, e ele pede a Elsa que destrua aquela adaga. Ela então remove as luvas e destrói a adaga com sua habilidade. Rolf olha sério para os restos da adaga e de repente pega as mãos de Elsa, e nesse exato momento o menu é exibido informando que ele tem um item detectado, uma espada curta quebrada. O menu pergunta se ele quer reanimá-la. Rolf diz que parece que seus pensamentos estavam certos. Ele explica a Elsa que ainda é um palpite, mas se eles derem as mãos depois que ela destruiu um objeto com sua habilidade, ele poderá revivê-lo, desde que estejam de mãos dadas. Rolf olha atentamente para o menu e percebe que os números após a opção de qualidade do item a ser revivido são a taxa de sucesso que ele teria ao tentar reviver o item. Rolf, então, para testar sua habilidade, escolhe a qualidade normal que teve uma taxa de sucesso de 90%. A adaga então se regenerou, e aparentemente ele também pôde ver suas estatísticas. Ele enfatiza que sua habilidade não havia funcionado antes, porque o objeto teve que ser destruído, e ele teve que tocar em Elsa. Ele então diz a Elsa que, em conclusão, a habilidade de reviver não funciona sem ela. Ela então, olhando para a mão dela, diz que sua habilidade só serve para destruição, mas agora pode se tornar outra coisa. Ela pega as mãos de Rolf e felizmente diz a ele que elas são incríveis e que sua habilidade é algo como duas habilidades em uma. Quebrando o momento de emoção, um grande orc surge de algumas árvores acompanhado de vários goblins. Este orc diz aos nossos protagonistas que, como eliminaram seus companheiros, ele fará o mesmo com eles. Elsa então diz a Rolf que aquele é o orc que atacou a carruagem antes. Rolf diz a Elsa para ficar para trás, ao que ela responde que também lutará. O orc dá o sinal e o grupo de goblins corre para atacar. Rolf, sem dar chance, começa a derrubar os goblins com muita facilidade. Ele então fica surpreso com a nitidez de sua espada e a facilidade de corte que ela possui. O orc,
Aproveitando a pequena distração de Rolf, ataca-o ferozmente. Rolf então reage. Ele se esquiva e com a mesma facilidade com que cortou os goblins também corta o orc ao meio. Derrota-o instantaneamente. Depois disso, Rolf pergunta a Elsa o que ela fará a partir de agora. Ele pergunta se ela gostaria de ficar no lugar que ele está alugando agora. E ela diz a ele que ela não pode porque ele tem uma coleira de bondade com magia de detecção que se ela tentar tirar a coleira vai explodir. Por isso, ela não pode ir com ele. Ela então fica deprimida e diz que agora é uma escrava justamente quando finalmente conheceu sua pessoa predestinada. Rolf então fica um pouco deprimido com suas palavras e naquele momento ele olha para a espada e vê seu status que diz a qualidade e o valor dela. Ele naquele momento diz a Elsa que sua espada vale 3 milhões e se ela a vender, isso será o suficiente para libertá-la. Elsa, nesse momento, agradece, mas diz a Rolf que aquela espada é uma memória dos seus pais e que seria melhor se ele a guardasse. Rolf a ouve, mas ele imediatamente aponta as armas deixadas pelos goblins e diz que eles podem consertá-las e vendê-las. Elsa ia rejeitar a ideia, mas ele não permite que ela fale e pede que ela, por favor, permita que ele a ajude. Ele também diz a ela que não pode usar sua habilidade sem ela. Dito isso, ele a convence e começa a trabalhar consertando todas as armas deixadas pelos goblins. Enquanto eles consertam as armas, Rolf percebe que quando escolhe a opção de qualidade lendária, isso o deixa exausto. Nesse momento, Elsa vê um cristal que um goblin deixou cair, aparentemente após derrotar os monstros. Eles desaparecem, mas deixam para trás uma pedra cristalizada. Elsa pergunta a Rolf se ela pode tentar destruí-lo e ele diz que sim, porque mesmo que tenha vendido o cristal, ele não acha que pagarão muito por ele. Flashes de luz voam em direção a Rolf e entram em seu peito. Nesse momento, Rolf percebe que os pontos de experiência de sua habilidade aumentaram, o que confunde Elsa porque ela não tinha ouvido falar de uma habilidade que pudesse subir de nível assim. Rolf fica surpreso porque ele pode ser capaz de aumentar o nível de sua habilidade derrotando monstros, e ao subir de nível, a chance de sucesso ao usar a habilidade de reviver aumenta. Eles percebem que só conseguiram reunir cerca de 10.000 guards e que ainda estão longe do que precisam. Elsa diz a Rolf para não se preocupar, ela está bem. Rolf diz a ela que ainda não desistiu e que Elsa se tornou uma escrava, embora ela não tenha feito nada de errado. Isso não está certo e é por isso que ele não desiste. Suas palavras impactam Elsa e ela agradece. Rolf percebe o ferimento de Elsa e diz a ela que havia plantas crescendo por ali e diz a ela para usá-las. Ela diz a ele que esse arranhão não é nada, mas ele, quebrando uma folha ao meio, diz a ela que vai ficar ruim se infeccionar e pede que ela deixe ele pressionar por 1 segundo o local com as plantas. Enquanto ele pressiona o ferimento de Elsa, ela agradece e diz que ele pode melhorar as plantas, que se ele conseguir reanimá-la e tentar aumentar sua qualidade, talvez elas possam se tornar plantas que podem curar feridas graves. Ele então concorda, dizendo que plantas revividas de qualidade lendária podem valer muito. Eles então tentam. Acabam revivendo uma quantidade considerável de folhas, que terminam com um valor de 500 guards, e quando somados com as armas restauradas acabam com um valor de 6,5 milhões de guards. Quantidade que acaba surpreendendo-os. Ele então diz a ela que com essa quantia eles podem libertá-la, ao que ela responde que sim, mas que essas coisas foram feitas por ele. Ao que ele a corrige dizendo que isso é algo que eles podem fazer juntos. Ele pergunta do que se trata e ela de repente toca em suas roupas, que imediatamente se desfazem. Rolf, surpreso, pergunta o que ela está fazendo. Ela conta a ele que suas roupas já estavam gastas, então ela pede para ele reanimá-las. Ele acaba consertando-as. Enquanto ele pensa que o que Elsa acabou de fazer foi muito surpreendente, Elsa de repente o abraça por trás e agradece com lágrimas nos olhos. Ela diz a ele que é a primeira vez na vida que se sente assim e que está muito feliz por ser necessária para alguém. Ela acrescenta que sempre quis abraçar alguém, algo que devido à sua habilidade nunca conseguiu fazer. É por isso que ela pede a Rolf que o deixe ficar assim por mais algum tempo. Enquanto estão assim, podemos ver que alguém da floresta se aproxima deles. Não se sabe quem ele é nem qual sua intenção, mas está se aproximando muito rapidamente. Bem, isso é tudo por agora. Obrigado por assistir este vídeo. Curta se você gostou do vídeo e se inscreva para mais conteúdo. Vejo você no próximo capítulo.